E a função de um rei, né? Haveria alguma superioridade neste tipo de regime comparado com outras alternativas, como você citou aí, o presidencialismo, né? Por exemplo? Pois é, essa é uma boa questão, né? Vamos lembrar aqui que o Charles III, agora rei, né? Ele tem um enorme desafio pela frente, né? Lembrando também, assim, que a Inglaterra foi o grande império no passado, né? O império onde o sol nunca se põe, né? Que era assim que se dizia na época, né? As conquistas territoriais que a Inglaterra, quando ela foi o país hegemônico, dominante, e suas colônias, né? Lá no extremo asiático, na África, né? E mesmo no Caribe, ali em outros lugares, né? E a rainha Elizabeth II, ela herdou ainda, ela viveu todo o ocaso do sistema britânico. Hoje a Inglaterra é um país desenvolvido, é um país também poderoso, tem poder militar, tem poder político e tem uma grande economia, mas está longe de ser o que foi no passado, né? E aí talvez muita gente ainda alimenta isso, que a pergunta é por que esse regime monárquico se sustenta? Tentando responder essa tua pergunta, ele seria assim superior? Não tem justificativa para isso. Esses governos ainda se sustentam, né? Esse governo, eu diria assim, essa forma monárquica. Primeiro, né? Primeiro pela tradição, né? Então, no caso inglês, no caso britânico, né? Do império, do reino chamado Reino Unido, né? Uma coisa é a Grã-Bretanha, outra coisa é a Inglaterra e outra coisa é o Reino Unido. Muita gente, às vezes, confunde esses três conceitos, né? A Inglaterra é um país, a Grã-Bretanha é toda aquela ilha ali, menos a Irlanda, né? E o Reino Unido são outros países que fazem parte do que era antigamente o Império Britânico, né? Que hoje... Agora, os reis em todos os lugares, com algumas, a não ser as ditaduras, né? As monarquias que são ditaduras, como é o caso da Arábia Saudita, eles reinam, mas não governam, né? Então, assim, você pergunta, haveria alguma superioridade? Não. Primeiro, eles se mantêm pela tradição, nos casos de alguns países europeus, né, como é o caso dos países nórdicos e da própria Inglaterra, né? Eles se mantêm pela tradição. E segundo, eles reinam, mas não governam. Eles encontraram uma forma de permanecer que é simplesmente separando a figura do governante, do executivo, da figura do representante do Estado. Então, no caso presidencialista, o presidente ele é chefe do executivo, ele é chefe do governo e ele também representa a nação. Então, uma maneira que esses países monárquicos encontraram de continuar ainda em pé é atribuindo uma função ao rei ou à rainha, né, de chefe do Estado, ou seja, quem representa a nação era a rainha Elizabeth, que agora no caso é o Charles III, mas quem governa é o primeiro-ministro. Então eles são uma monarquia constitucional, né, parlamentarista, né? Bom, então outra explicação que justifica por que esses governos ainda se mantêm, embora não tenha nenhum indicador objetivo de superioridade na forma de governo, né? Como eu falei, basta olhar os exemplos de monarquias africanas que são paupérrimas, que são muito pobres e são ditaduras também, né? Para contrapor esse argumento. Então, não é pela superioridade do governo. Ele se mantém, no caso europeu, porque alguns desses países, como os países nórdicos e a própria Inglaterra e a Holanda, porque eles não passaram, por exemplo, por grandes fracassos históricos de perdas em guerra, como, por exemplo, aconteceu com a Alemanha e com a Itália. A monarquia italiana e a monarquia alemã, né, naquela época não chamava nem Alemanha ainda, era Prússia, né, elas caíram após um grande fracasso numa guerra, né? E então, essas monarquias elas se mantêm mais pela tradição, e no caso desses países europeus desenvolvidos, porque com eles não passaram o que passou a Itália e o que passou a Alemanha. E uma terceira razão é que se inventou uma maneira de cultivar essa tradição
atribuindo essa função de chefe de Estado aos governos, aos reis, aos monarcas, né? E também uma outra razão ainda, uma outra função que encontraram para eles, né? É que eles exercem papel assim de cunho social, né? Então, no caso, o Charles, ele é um defensor do ambiente, né? E a própria rainha também, Elizabeth, muitas vezes defendeu isso. Eles não interferem na gestão do executivo, né? Bom, então, respondendo objetivamente, não tem nenhum indicador, nenhuma fundamentação, nenhuma de superioridade desses regimes em relação ao regime democrático, como bem lembrava outro grande britânico, que para mim é um dos grandes pensadores do século XX, um dos maiores políticos de todos os tempos, que foi Winston Churchill. A democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os outros, ou seja, nada foi desenvolvido pela humanidade superior à democracia. Então, é isso que, a partir do pouco que eu sei, meu ponto de vista aí, que eu coloco para todos nós refletirmos.